Olá, boa noite. Condenado por tentativa de golpe, Alexandre Ramagem viaja para Miami sem autorização do Supremo Tribunal Federal. Na COP30, a Alemanha anuncia repasse de 6 bilhões de reais para fundo de florestas. E os gols da noite pelo Campeonato Brasileiro. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, fuja de cilada financeira. O deputado federal Alexandre Ramagem, condenado pela tentativa de golpe de Estado a mais de 16 anos de prisão, saiu do país sem autorização da Justiça e seguiu para os Estados Unidos. Vamos a Brasília conversar com a Jaqueline Frison, que vai contar essa história para a gente. Oi, Jaqueline, boa noite. Oi, Adriana. Muito boa noite para você, para todos que estão conosco. Segundo a apuração da Record, Ramagem deixou o Brasil de carro com a esposa e as 2 filhas e partiu para um país vizinho. Neste país vizinho, ele pegou um voo comercial e foi até os Estados Unidos, mais precisamente na Flórida, em Miami, onde foi visto. Ele está morando por lá há pouco mais de um mês. Como ele conseguiu deixar o Brasil, então? Ele teria feito a viagem usando um passaporte diplomático. Por determinação do STF, esse documento diplomático de Ramagem está cancelado, só que como ele partiu para Miami já fora do Brasil, não houve alerta que o impedisse de embarcar. Apesar de as autoridades já considerarem a ação uma fuga, Ramagem ainda não é considerado foragido. A decisão final sobre a condenação do deputado só deve ser publicada nas próximas semanas. O parlamentar está de licença médica da Câmara dos Deputados desde setembro e agora à noite, o PSOL protocolou um pedido de prisão imediata para o parlamentar. Nós tentamos contato com a assessoria do deputado, mas até agora não tivemos retorno, Adriana. Qualquer novidade, chama a gente aqui, então, Jaque. Obrigada pelas suas informações. A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro apresentou nesta quarta-feira um habeas corpus pedindo a soltura dele à Justiça Federal. Os advogados afirmam que o controlador do Banco Master nunca teve a intenção de fugir ou de se esconder das autoridades. Ele foi preso na última segunda-feira no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ao tentar embarcar em um voo particular para o exterior. Mais de 18 milhões de veículos devem circular pelas rodovias do estado de São Paulo durante o feriado prolongado. O Marcos Guimarães está no sistema Anchieta Imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral. Oi, Marcos, boa noite para você. Conta pra gente como é que está a movimentação por aí, hein? Ei, Adriana, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Neste momento, aqui no quilômetro 15, o trânsito segue intenso, mas fluindo bem. Quem optou por viajar pela madrugada não está pegando congestionamento. Aqui pelo sistema Anchieta Imigrantes, a estimativa é que até domingo, 600 mil veículos passem pelas rodovias que ligam São Paulo à Baixada Santista. Por esse motivo, foram implantadas operações especiais nos trechos de serra. Para o interior do estado, as rodovias do sistema Anhanguera, Bandeirantes e a Castelo Branco devem ter a passagem de cerca de 4 milhões e 700 mil veículos. Esse número considera a ida e a volta. Os motoristas devem ficar atentos aos horários de pico para evitar congestionamentos. A previsão é que o trânsito deve ficar bastante intenso na manhã desta quinta-feira e também no domingo, depois do almoço. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o projeto que autoriza o governo do estado a vender imóveis públicos, entre eles o Maracanã. O Leonardo Arque tem todos os detalhes. Oi, Léo, boa noite. Oi, Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, foram analisadas 92 emendas ao projeto, que agora inclui 75 imóveis. O Maracanã e o Engenhão estão na lista. Agora, o projeto precisa passar por votação em plenário prevista para a próxima semana, antes de ser enviado para a sanção do governador.
A venda dos imóveis públicos é considerada essencial pelo governo para a redução do déficit de quase 19 bilhões no orçamento de 2026. O Estado quer levantar recursos para conseguir aderir ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados. O Rio deve pagar mais de 12 bilhões de reais apenas em serviço da dívida no ano que vem. Adriana. Obrigada, Léo. Boa noite para você. E olha só, a Justiça de Minas Gerais determinou que um médico apague das redes sociais conteúdos em que relaciona a mamografia ao câncer de mama. O Pablo Nascimento tem todas as informações. Oi, Pablo, boa noite. Oi, Adriana, boa noite. Boa noite também para você que acompanha o JR. Essa decisão atende a um pedido da Advocacia Geral da União, que alegou risco de desinformação e impacto na saúde pública. Esse vídeo foi postado numa rede social pelo médico Lucas Silva Ferreira Matos, que tem mais de 1.200.000 seguidores. A Justiça Mineira também proibiu novas publicações sobre o tema, inclusive em perfis de terceiros. Nessa sentença, o juiz destacou que a liberdade de expressão não protege informações falsas e também reforçou que a mamografia é recomendada pela comunidade científica. Adriana. A Alemanha anunciou um investimento de mais de 6 bilhões de reais no Fundo Florestas Tropicais para Sempre. O anúncio foi feito diretamente para o presidente Lula na COP30. Agora, a meta do presidente é sair de Belém com uma posição clara pelo fim da dependência dos combustíveis fósseis. Ao lado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do presidente da COP, André Correia do Lago, o presidente Lula se reuniu com ministros e negociadores de países como China, Índia, Egito, Emirados Árabes e Venezuela, além de representantes da África e da União Europeia. A portas fechadas, Lula articulou para convencer países em temas prioritários para o Brasil, como adaptação climática, financiamento e o mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis. Mais de 80 países já aderiram à proposta de eliminar este tipo de energia. Combustíveis como carvão e petróleo liberam grandes quantidades de gases de efeito estufa. Estes poluentes contribuem para o aquecimento global. Países como Emirados Árabes resistem à transição energética. Segundo especialistas, essa oposição freia o avanço das medidas climáticas. Uma das principais justificativas do setor dos combustíveis fósseis é a questão dos empregos e a injeção de recursos financeiros nas economias. Esse mapa precisa ser já efetivado no ano de 2026. Uma carta de cientistas à COP cobra o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis. O texto defende que o consumo destes recursos chegue próximo a zero até 2040. Hoje essa carta, para nós, é um dos principais alicerces dessa COP30 e um dos principais legados. Segundo o Índice de Desempenho do Aquecimento Global de 2026, divulgado aqui na COP30, nenhum dos países analisados alcançou resultados satisfatórios capazes de barrar o aquecimento global ao limite de 1,5 graus Celsius. As 3 primeiras posições do ranking estão vagas porque nenhum país teve progressos suficientes nas emissões de gases, no uso de energias renováveis e nas políticas climáticas. O melhor desempenho é da Dinamarca, em 4º lugar. Em seguida aparecem Reino Unido e Marrocos. O Brasil subiu uma posição. Está em posição mediana no 27º lugar. Os 3 últimos colocados são Estados Unidos, que caiu 8 posições, Irã e Arábia Saudita. Além das negociações na COP, o presidente Lula se encontrou com movimentos sociais, indígenas e sociedade civil e participou de reunião com empresários. Cuidar do clima é saber que os países ricos precisam ajudar os países pobres, de que é preciso colocar dinheiro para que as pessoas que têm floresta em pé mantenham suas florestas em pé. E agora as notícias internacionais. O presidente Donald Trump sancionou agora há pouco a lei que obriga a divulgação dos arquivos do caso Jeffrey Epstein. Donald Trump recebeu o projeto de lei do Congresso após uma aprovação quase unânime e que teve o apoio do presidente. O Departamento de Justiça terá 30 dias para divulgar todos os arquivos do processo. Vamos proteger as vítimas e proporcionar a máxima transparência, disse a secretária do departamento, Pam Bondi.
to provide maximum transparency. Os arquivos de Epstein têm milhares de documentos, vídeos, fotos e áudios usados na investigação dos crimes sexuais cometidos pelo bilionário. A divulgação do material pode tornar pública as personalidades envolvidas no escândalo. Donald Trump foi citado, mas nunca foi acusado de qualquer irregularidade. Ele sempre negou saber dos abusos. Os nomes do ex-presidente Bill Clinton e do então príncipe Andrew do Reino Unido também apareceram nos arquivos. Os dois negaram o envolvimento. O ex-secretário do Tesouro no governo Clinton pediu desculpas por continuar se comunicando com Epstein, mesmo depois das acusações. Larry Summers já presidiu a Universidade de Harvard e fazia parte do conselho da OpenAI, dona do ChatGPT. Ele pediu licença do cargo. No Japão, um incêndio matou uma pessoa e destruiu 170 imóveis. Foi o maior incêndio em área urbana do país em quase 50 anos. As chamas atingiram uma área residencial na cidade de Oita, localizada em uma ilha no sul do Japão. Mais de 200 bombeiros foram acionados. A área afetada foi de 50 mil metros quadrados, equivalente a 5 campos de futebol. O trabalho foi prejudicado pelas ruas estreitas que impediam a passagem dos caminhões. Pelo menos 170 imóveis foram danificados. Moradores precisaram procurar por abrigos. As autoridades ainda investigam a origem do incêndio, mas já se sabe que os fortes ventos espalharam rapidamente as chamas. Segundo a imprensa aqui do Japão, as casas do bairro eram antigas e de madeira, o que ajudou na propagação do fogo. O incêndio, que começou terça-feira à noite, só foi controlado nesta quarta. A primeira-ministra Sanai Takaichi se solidarizou com as famílias atingidas e prometeu ajuda. E agora o esporte. Pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Vitória empataram em 0-0 em São Paulo. Mesmo não vencendo, o Palmeiras diminuiu a diferença para o líder Flamengo, que perdeu para o Fluminense. A Karen Meneguin acompanhou o Clássico Carioca. Conta pra gente como foi a partida, hein, Karen? Boa noite. Boa noite, Adriana. Mais de 79 mil torcedores estiveram presentes no Maracanã e viram o Fluminense marcar 2 gols ainda no primeiro tempo. Primeiro com o Lúcio Acosta, que encobriu o Rossi, e depois com o Serna, que aproveitou o erro do goleiro. No finalzinho do jogo, Jorginho, de pênalti, diminuiu a vantagem. Final 2-1. Mesmo com o tropeço, o Flamengo se manteve na liderança do Brasileirão com 71 pontos. 2 a mais que o Palmeiras, segundo colocado. Adriana. Obrigada, Karen. No Rio Grande do Sul, o Grêmio venceu o Vasco por 2-0. Foi a 4ª derrota seguida do Vasco no Brasileirão. Já na Vila Belmiro, Neymar voltou a marcar depois de 3 meses, mas o Santos ficou no empate com o Mirassol. Logo no início do jogo, depois de um escanteio para o adversário, o Santos armou ali o contra-ataque. Neymar ficou cara a cara com o goleiro e fez o primeiro do Peixe. No segundo tempo, o Mirassol empatou com Reinaldo, cobrando pênalti. Final, 1-1. Nesta quinta-feira, a Record transmite Corinthians e São Paulo pelo Brasileirão a partir das 7 da noite. Com a transmissão do futebol, o Jornal da Record, olha só, começa mais cedo, às 6h15 da noite. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite.